Olá, viajantes, família Tigre Drone, outra vez na estrada, fazendo viagens e contando histórias. E vocês já perceberam que nós estamos no município de Extrema, e isso quer dizer que daqui a poucos minutos estaremos deixando o território de Minas Gerais e entrando no território de São Paulo. Município de Extrema não por acaso tem esse nome de Extrema, porque é exatamente onde faz divisa de estados. O território que pertence ao município de Extrema foi constituído a partir do desmembramento em 1901 de terras pertencentes a Camanducaia, uma das mais antigas freguesias instituídas pela administração colonial na região que atualmente corresponde ao sul do estado de Minas Gerais. Em 1764, o então governador da capitania de Minas Gerais, Luiz Diogo Lobo da Silva, determinou a implantação de um registro fiscal às margens do rio Jaguari. Tal iniciativa teve por objetivo impor a jurisdição de Minas Gerais a norte do Morro do Lobo, região ambicionada por autoridades das capitanias de Minas Gerais e de São Paulo nesse período, e tentar evitar também o descaminho do ouro. Somente na década de 1930 a questão da fronteira no referido trecho entre Minas e São Paulo foi resolvida. No que se refere à existência de um núcleo populacional na região de Extrema, a primeira referência encontrada até o momento data de 26 de dezembro de 1788, quando foi registrado junto à matriz de Nossa Senhora da Conceição de Camanducaia o batismo de um menino cujos pais eram moradores no bairro da Extrema. Em agosto de 1832, foi deferida pela autoridade diocesana do Bispado de São Paulo uma petição pela qual o fazendeiro José Alves requereu permissão para construir uma capela nesse local. Este templo foi consagrado a Santa Rita de Cássia. Movimentos separatistas foram verificados na zona que corresponde ao sul do estado de Minas Gerais ao longo do período imperial e envolveram também moradores do distrito de Santa Rita de Extrema. Nas últimas décadas do século XIX, registrou-se a chegada à Extrema de imigrantes europeus, principalmente italianos e portugueses. Esses, aos poucos, foram se inserindo na vida política e social local. Posteriormente, os imigrantes japoneses se instalaram no município. Extrema obteve sua emancipação política administrativa em 1901, ato comemorado anualmente no dia 16 de setembro. O século XX foi marcado por intensa transformação na região, das quais destacamos a conclusão em 1961 das obras da BR-31, a atual BR-381, rodovia Fernão Dias. Os primeiros esforços para a adoção do turismo como instrumento de desenvolvimento socioeconômico na década de 60, a instalação da primeira indústria na década de 70, a duplicação da BR-381 concluída em 2005, a intensificação da política de atração de indústrias desde a década de 80 até o presente momento, e o incentivo à diversificação da economia local, aliado à preocupação com a manutenção de seus recursos naturais e culturais. Nos últimos anos, o município de Extrema se destacou em diversos indicadores socioeconômicos de Minas Gerais e do país. Destacamos a primeira posição alcançada no Índice de Responsabilidade Social na Fundação João Pinheiro, ano base 2010, que considera as áreas de saúde, educação, segurança pública, finanças municipais, meio ambiente, esporte, turismo, renda, assistência social e cultura. Além disso, Extrema foi classificada em primeiro lugar no índice do Firjan de Desenvolvimento Municipal, edição de 2015. No ano base de 2013,
que analisa anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros no que se diz respeito aos itens de emprego, renda, educação e saúde. Então isso aqui é um pouco da história de Extrema, que não é pouca coisa, é uma história bem interessante para um município relativamente pequeno. Deixe-me ver se eu tenho aqui, eu não tenho, aqui não tem população de Extrema. Isso aqui, a matéria não me informou. População estimada em 2018 era de 35.500 habitantes aproximadamente. Estimada em 2018, tá? Mas a população no último censo de 2010 era de 28.599 pessoas. Tem um IDH considerado médio, 0,732. É um município bem interessante. É um lugar que vale a pena uma visita. E daqui a pouquinho estaremos entrando em São Paulo e agradecendo todos os mineiros que nos acompanharam até o presente momento. Sabe aquele momento que você põe a bola na marca do pênalti, olha para o goleiro, calcula o ângulo onde você vai chutar? Esse é o momento. A gente está aproximando e estamos chegando e passamos debaixo da placa de limite de estados. E agora estamos em São Paulo, grande São Paulo, nossa terra querida. E nós acabamos de entrar no município de Vargem, o primeiro município no estado de São Paulo, saindo de Minas Gerais. Vargem está localizada na região Bragantina. Vargem fica entre as montanhas da Serra da Mantiqueira e na divisa do estado de São Paulo com a região sul de Minas Gerais. Com aproximadamente 10 mil habitantes, no passado já foi local de grande movimentação comercial agrícola. No auge da produção de café dos municípios paulistas, Vargem abrigou grandes fazendas produtoras e até uma estação que ainda existe, pode ser visitada até a antiga São Paulo. A Highway Companhia, que geria a estrada de ferro pela qual era escoada a produção do café para outras regiões
de praças, em especial para o sul de Minas Gerais. Dos tempos do café, a cidade ainda acolhe algumas fazendas que hoje são residências dos descendentes dos fazendeiros e mantém preservada as memórias daqueles tempos. Os turistas interessados nessa história não devem deixar de visitar as propriedades, os antigos casarões, ouvir as histórias contadas ao longo das gerações e provar as delícias da cozinha do interior. Para curtir as belezas naturais da cidade, vale uma visita à Pedra do Lopo, com 1.780 metros de altura, a Represa do Jaguari, Jacaré, a maior do sistema Cantareira, que possui uma boa parte localizada em Vargem, além das cachoeiras. Um passeio pelas diversas igrejas da cidade, como a Capela de São João Batista, a Capela de São Benedito, além da igreja matriz localizada no centro, também pode revelar muita religiosidade da cultura da população local. Berço do surgimento de Bragança Paulista, Vargem percorreu ao longo do caminho, com importantes histórias e até a sua autonomia política decretada com a emancipação em 30 de dezembro de 1991. Criado como distrito em 1929, era pertencente ao atual município de Bragança Paulista, na época o antigo povoado de Nossa Senhora da Conceição do Jaguari. Seus habitantes eram bandeirantes em busca de ouro, pedras e índios para escravizar, e ainda agricultores que buscavam aproveitar e utilizar o valor econômico da terra para estabelecer um comércio entre o sertão e o litoral. Antes disso, em 1788 e 1789, o povoado se tornou a partir de concessões das terras de João Rodrigues Antunes e João Francisco Oliveira, respectivamente. Porém, foi no século XIX que Vargem viveu uma das suas melhores épocas. A região se desenvolveu graças à produção de café e também por conta da instalação da ferrovia São Paulo Highway em 1884. Com a chegada da rodovia de ferro, a região bragantina teve novas possibilidades de crescimento e tinha, na estação de Vargem, a última do sistema. A ferrovia foi um grande fator de integração social, pois o maior movimento era a carga para a região sul de Minas. Por conta disso, Minas Gerais e São Paulo disputaram a posse pelo povoado de Vargem, representante da divisa entre os estados. Voltando ao ano de 1929, Vargem já era considerada um grande centro de movimentação comercial e agrícola. Porém, em 1959, a inauguração da rodovia Fernão Dias provocou a desativação da ferrovia no início da década seguinte. Junto com a queda da agricultura do café, a cidade passou por um período difícil. Após ser criada em 1929, Vargem já havia sido elevada como município em 28 de dezembro de 1964, mas 6 anos depois, em 17 de abril de 1970, foi reconduzida à condição de distrito de Bragança Paulista. Depois de 21 anos, enfim, teve sua autonomia político-administrativa finalmente decretada. História do brasão do município. As armas do município de Vargem, de autoria do heraldista vexilólogo Dr. Lauro Ribeiro Escobar, do Conselho Estadual de Honrarias e Méritos, assim descreve: o escudo ibérico de Blau, com águia estendida, acostada de suas cruzes gregas, trilobadas, encaminhando contra o chefe, ondando tudo de prata. Caramba, que termos difíceis! O escudo é encimado de coroa mural de prata de 8 torres, suas portas abertas de sable, e tem como tenentes 2 bandeirantes com suas vestimentas típicas, Listeu de Blau, com o tiponômio Vargem de prata. Pontos turísticos para visitação: Represa do Jaguari e do Jacareí, Pedra do Lopo, Igreja Matriz, Gruta Nossa Senhora de Fátima, Cristo Redentor, que é uma vista aérea da cidade, Casarão do Zé Bento, até
a construção de 1892, que ainda abriga netos de antigos moradores, capelas históricas na zona de bairros rurais, antiga estação de trem São Paulo Highway, povoação a partir de 1720, quando foi o primeiro distrito de Sesmaria de Alvarenga, fundada em 30 de novembro de 1929, emancipação política em 30 de dezembro de 1991. O gentílico de La Vargense tem uma área de 142.597 km², tem uma população de mais de 9.500 pessoas, quase 10 mil, e fica a uma distância de 97 km de São Paulo, a 99 km do aeroporto de Guarulhos, a 107 km do aeroporto de Congonhas e a 110 km do aeroporto de Viracopos. E nós acabamos de entrar agora no município de Bragança Paulista, uma cidade que tem uma história interessante e nós vamos falar um pouco dela para você. Bragança Paulista é um dos 12 municípios paulistas considerados estâncias climáticas pelo Estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por lei estadual. Tal status garante a esses municípios uma verba maior por parte do Estado para a promoção do turismo regional. Também o município adquire o direito de agregar junto ao seu nome o título de estância climática, termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais. Poxa, é um luxo ter o nome de estância climática, de estância turística. Como marco da época dos bandeirantes, foi erguida uma cruz onde mais tarde seria implantada uma pequena capela, dando origem a um dos templos mais antigos da região que ainda permanece, a Igreja Nossa Senhora Aparecida do Lopo. No entanto, outras trilhas foram abertas descendo pelo rio Jaguari para descobrir pequenos veios de ouro no rio Camanducaia, atualmente banhando o município de Pedra Bela e em alguns pontos o município de Socorro. Essa trilha bem mais tarde se transformaria no antigo caminho Bragança-Pedra Bela. Assim, já no século XVII, a região bragantina exercia papel importante na história do Brasil por intermédio dos bandeirantes. No século XVIII, esses caminhos começavam a ser povoados por aventureiros, pecuaristas, que aproveitavam as planícies com ricas pastagens naturais para povoá-las com rebanhos bovinos e equinos. Ainda nesse século, a região bragantina, acompanhando a evolução brasileira, se torna grande produtora de café, principal produto de exportação do Império Brasileiro. O clima adequado à fertilidade do solo nas elevações da Mantiqueira possibilitava a produção de café das variedades arábicas, que se tornaria famoso e muito procurado pelos importadores internacionais. Em toda a evolução, inúmeras fazendas da região tornaram-se modelos, não somente pela produtividade, mas pelo requinte de suas edificações. Muitos dos empresários rurais, antes vivendo em casebres ou choupanas, mais tarde construíram verdadeiros palácios, reflexo do acúmulo do capital do café. Para cumprir uma promessa, Inácia da Silva Pimentel e seu marido Antônio Pires Pimentel ergueu uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição numa colina à margem direita do Ribeirão Canivete, pequeno afluente do rio Jaguari. A promessa foi feita por Dona Inácia, era para a recuperação de Antônio Pires Pimentel, doente e desenganado pelos médicos. Com o passar do tempo, foi surgindo ao redor da capela um pequeno povoado fundado em 15 de dezembro de 1763, com o nome de Conceição do Jaguari. Em 13 de fevereiro de 1765, o povoado é reconhecido oficialmente com o nome de Distrito de Paz e Freguesia de Conceição do Jaguari. Alguns dias depois, Conceição do Jaguari é elevada à condição de paróquia, recebendo seu primeiro vigário.
Em 17 de outubro de 1767, Conceição do Jaguari é elevada à condição de vila, com o nome oficial de Vila Nova Bragança. Nome esse ligado à tradição portuguesa, cuja dinastia durante séculos governou Portugal e o Brasil. Em 1797, José Nogueira, Geraldo Nogueira e João Nogueira Bueno viviam em Conceição do Jaguari, que é Bragança Paulista, onde na época existiam apenas 25 casas habitadas. Nesse ano, vários cidadãos, inclusive os Nogueira, assinaram uma petição solicitando a emancipação do lugar. Em 1798, depois de elevada à vila com o nome de Nova Bragança, a dita freguesia é eleito por Pelouro, o primeiro juiz ordinário, e de órfãos Sargento-Mor Antônio Leme da Silva, natural de Mogi Guaçu. Em 24 de outubro de 1856, a vila se emancipa de Atibaia, recebendo o nome de Bragança. Em 30 de novembro de 1944, para diferenciar-se da cidade do Pará do mesmo nome, Bragança recebe o nome de Bragança Paulista e passou a se chamar Bragança Paulista. Bragança tem uma cidade do Pará bem conhecida. Em 25 de agosto de 1956, quando da instituição do brasão do município, foram gravadas em seu primeiro quartel, homenageando fundadores, as armas da família Pimentel, que são verde, com 5 vieiras de prata em santor, bordadura de prata carregada com 8 cruzes pótias de vermelho. Em função do excelente clima, em 28 de outubro de 1964, Bragança Paulista é elevada à categoria de estância climática. Atibaia também tem esse título. Em 1991, os distritos de Vargem e Tuiuti se emancipam de Bragança Paulista. A região Bragantina está situada entre as estâncias climáticas conhecida como Circuito das Águas. Falando aqui um pouco do brasão, o símbolo é constituído do escudo ibérico encimado por uma coroa mural prata de 8 torres. Há 2 pequenos brasões, o da direita representa a família Pires Pimentel, que fundou a cidade, e o da esquerda a dinastia Bragança, que reinou em Portugal e no Brasil, e no centro uma flor de lis azul, que representa a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. Embaixo há um aguado em azul representando o rio Jaguari, nas laterais ramos de café frutificados, que foi um produto muito importante para a cidade, e na base um listel com os dizeres Bragança Paulista e a frase em latim ad altiora, para causas mais elevadas. Que super interessante, olha quanta simbologia tem um brasão, e a gente às vezes olha para um brasão, não dá valor nenhum porque nem sabe o que significa. Valeu, gente, obrigado por viajar conosco até aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima viagem. E olha, Bragança Paulista é um lugar muito sugestivo para visitar. É a capital da linguiça. Lá tem linguiça de todas as receitas possíveis. É um lugar que está no meu roteiro de visitação. Espero que eu consiga realizar breve esse passeio lá e experimentar a linguiça feita com várias receitas locais. Valeu, gente. Até a próxima viagem. Fiquem com Deus.